Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, eu espero que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Vou pedir pra você clicar muito no gostei, porque isso me ajuda muito, gente, aqui na divulgação, porque o YouTube, o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo foi relevante, que vocês gostaram desse tipo de vídeo e eles vão compartilhar com mais pessoas. Então é muito importante você clicar aí no gostei. Eu sei que às vezes a pessoa acaba assistindo todo o vídeo e não clica no gostei, então clica no gostei porque isso vai me ajudar muito. Se você não é inscrito, se inscreva, vem fazer parte dessa família. Então, gente, vamos lá pro vídeo de hoje. O vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito sobre a constância. Eu vou falar como eu, Bruna, consegui alcançar a constância, como eu, Bruna, consegui ser uma pessoa constante. Já de início, gente, eu já inicio dizendo que eu era uma pessoa totalmente inconstante. Eu era uma pessoa que um dia tava ali orando, clamando, buscando a Deus, jejuando e tudo mais, e tinha dias que eu já não tava com vontade de orar, já não tava com vontade de fazer o devocional, já não tava com vontade de tirar aquele momento ali particular, individual para com Deus, e eu vivia a minha vida dessa forma. Um dia eu tava fria, um dia eu tava quente, um dia tava fria, um dia tava quente. E fui levando por algum tempo, por algum período da minha caminhada cristã, eu desta forma, eu desta maneira. E já digo de antemão, Deus, ele não se agrada de pessoas inconstantes. A própria Bíblia vai dizer, a própria Bíblia diz: sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então você vai ver dentro da palavra de Deus, Deus nos impulsionando, Deus nos conduzindo a sermos pessoas constantes, a termos uma continuidade. Então, quando você se autoanalisa e se auto-identifica como sendo uma pessoa inconstante, isso é algo a ser observado, isso é algo a ser analisado. Isso é de fato uma preocupação para nós cristãos, porque Deus, ele não quer que sejamos pessoas inconstantes. A Bíblia diz de que ou você é quente ou você é frio. O meio termo para Deus não funciona. Aquele que fica no muro, aquele que fica com aquela incerteza, Deus não se agrada. Deus se agrada de pessoas que são firmes, de pessoas que mantêm uma continuidade, uma perseverança. Então, chegou um determinado tempo da minha vida cristã, da minha caminhada com Deus, de que eu entendi, mediante a palavra de Deus, não foi ninguém que chegou para me orientar, para me instruir acerca disso. Chegou em mim e falou: ó, Bruna, você precisa ser uma pessoa constante, você precisa manter uma continuidade. Se você iniciar alguma coisa, você tem que ir até o fim. Nunca eu tive essa orientação, essa instrução vinda de outra pessoa. Então, assim, o próprio Deus, de forma pessoal, falou comigo através da palavra de Deus. Quando eu olhei para dentro da palavra e eu vi de que Deus não se agrada quando nós somos pessoas inconstantes, pessoas que não têm ali uma permanência, uma continuidade, Deus não se agradava. Então eu comecei a orar a Deus em cima disso, porque a primeira coisa que você tem que fazer é você identificar isso em você. Porque às vezes a pessoa ela não consegue enxergar, ela não consegue se ver sendo uma pessoa inconstante. Às vezes ela acha que ela agir dessa forma, dela ser dessa maneira, isso é algo normal. Tem gente que acha normal. Por exemplo, um dia eu tô cheia de Deus, eu tô ali com todo o gás, orando, clamando, buscando a Deus. Já outro dia, já não tô, tão ali avivada, não tô ali tão com vontade, com anseio. E tem gente que acha que isso é normal. E não, gente. Então, assim, o primeiro ponto, a pessoa precisa identificar de que ela tá sendo uma pessoa inconstante.
ela precisa ter essa percepção. Eu, Bruna, tive essa percepção através da palavra de Deus, mediante eu estar ali estudando, meditando na palavra de Deus, eu tive essa percepção, eu fiz essa autoanálise na minha própria vida e acabei identificando de que eu estava sendo uma pessoa totalmente inconstante e de que Deus não me chamou para ser esse tipo de pessoa. Deus não me chamou para estar neste lugar. Deus, ele chama cada um de forma pessoal e individual para ser pessoas constantes, pessoas que mantêm uma continuidade, como eu bem citei aqui a palavra de Deus. Então, após eu identificar, após eu perceber, eu entender de que eu estava sendo uma pessoa totalmente inconstante, uma pessoa que não tinha ali firmeza diante de Deus, em segundo ponto, eu expus isso para Deus. Eu apresentei isso diante do altar de Deus. Porque nós temos que falar para o Senhor a nossa fragilidade, a nossa dificuldade. Ah, Bruna, mas Deus, ele sonda a nossa mente, ele discerne os nossos pensamentos, ele discerne a intenção do coração. Sim, ele faz todas essas coisas, mas Deus, ele quer que você fale, Deus quer que você expresse, Deus quer que você verbalize, Deus quer que você tenha essa particularidade, essa entrega diante dele, ao ponto de você chegar e expor para o Senhor, porque às vezes você expõe isso para alguém da sua família, às vezes você expõe para um amigo, às vezes você expõe para um irmão, e às vezes você não fala isso para Deus, que é o que realmente vai poder fazer algo em seu favor. É o único que vai poder ali te dar força, vai ali te dar ânimo de fato para você ter essa permanência, para você ter essa continuidade nele. Então você precisa expressar isso a Deus. Então eu apresentei diante de Deus, falei para o Senhor dessa minha dificuldade e comecei a orar, comecei a interceder mediante a esse propósito. Então toda vez que eu ia orar a Deus, toda vez que eu ia falar com o Senhor, que eu ia conversar com o Senhor, eu apresentava essa minha fragilidade, essa minha dificuldade diante de Deus. Então esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto, gente, foi eu exercer, foi eu colocar em prática aquilo que eu estava apresentando diante de Deus. Eu, Bruna, costumo dizer, oração sem ação é a mesma coisa que nada, gente. Então, por exemplo, se eu vou dar um exemplo aqui de pessoas que sofrem com vícios diversos, independente do vício que a pessoa sofre. Vamos supor, e a pessoa tá ali naquele processo de libertação, a pessoa tá ali naquele processo de vencer aquele vício. Vou dar aqui um exemplo do vício nas drogas. Vou dar um exemplo aqui, o vício nas drogas. Aí a pessoa vai apresentar diante de Deus essa fragilidade e essa fraqueza e vai expor para Deus, vai falar: Senhor, eu tô, nesse processo de libertação, eu preciso, Senhor, ser liberto, eu preciso, Senhor, de força, eu preciso de ânimo, Senhor, para eu conseguir ter ali, a resistência. Só que você orando, você expondo para Deus, você também vai ter que vir com a ação. E qual vai ser a ação? Quando vir a vontade, quando vir um desejo, quando vir ali aquele sentimento de você querer praticar, de você querer exercer aquilo ali, é o momento que você vai ter a ação, que você vai ter a atitude. Então você vai pegar e vai resistir. Você não vai ali ceder à tentação, você não vai ali ceder ao desejo, você não vai ceder ali àquela vontade. Então você orou, você expôs, você apresentou diante de Deus, mas junto veio a ação, vem a atitude. Então é isso que eu estou querendo aqui dizer para você. Não adianta só você expor, não adianta só você orar, não adianta só você apresentar diante de Deus a sua fraqueza, a sua limitação, a sua dificuldade. Você precisa, mediante a oração, você entrar com a ação. Então, eu apresentei diante de Deus,
né, essa minha inconstância, a minha dificuldade de ter uma permanência, de ter continuidade nas coisas, até mesmo na busca, na oração, no jejum, em todos os sentidos, gente, porque quando a pessoa ela é uma pessoa inconstante, ela é inconstante em tudo, em todas as áreas da vida. Ela vai dar início, porém ela não vai ter uma permanência, ela não vai ter uma continuidade, ela não vai conseguir ter uma conclusão. A pessoa que é inconstante, ela é dessa forma, ela não consegue ser constante em nada. Você consegue entender? Então eu, Bruna, não era só no quesito espiritual, não era só no quesito da esfera espiritual de que eu era uma pessoa inconstante. Eu era inconstante em tudo, gente, em tudo. Às vezes eu iniciava algo e não concluía, eu não conseguia chegar até o final. Às vezes eu iniciava com força total, com gás total, com dedicação total, mas depois, no meio do processo, eu já me via desanimada, sem ânimo, sem vontade, e aquilo ali fazia com que ocorresse a desistência e não tivesse ali uma permanência, uma firmeza, uma continuidade. Então eu apresentei, eu expus isso para Deus, mas eu entrei ali com a ação. E eu costumo dizer que muitas pessoas confundem constância com quantidade. E não, gente, constância é uma coisa, quantidade é outra. Eu costumo dizer que constância é quando você entende de que você precisa fazer algo, mesmo quando não se há vontade de fazer, mas você tem a compreensão de que é necessário fazer. Então, ser uma pessoa constante, exercer a constância, ter a constância é isso, é você entender, é você absorver, é você assimilar de que você precisa fazer aquilo, mesmo quando você não tem vontade, mesmo quando você não tá com ânimo, mesmo quando você não tá com desejo, mas você vai lá e faz, porque você sabe e você entende que é necessário aquilo ali ser feito, aquilo ali ser executado. Então eu passei, gente, a fazer as coisas, a praticar as coisas, mesmo quando eu não estava motivada, mesmo quando eu estava desanimada, mesmo quando eu não estava com vontade. Então, tinha dias que eu estava com gás total, que eu estava com ânimo total, que eu estava com desejo total de fazer aquilo, de exercer aquilo ali. Mas tinha dias que o desânimo chegava, que eu não estava com vontade, que eu não estava com anseio, que eu não queria fazer aquilo ali. Porém, eu ia e fazia. Porém, eu ia e praticava. Porém, eu ia e exercitava. Mesmo não tendo todo aquele desejo, mesmo não tendo toda aquela vontade, aquele anseio no meu coração. Ah, Bruna, mas isso não é errado? Você buscar a Deus mesmo sem vontade? Não, gente. Porque quantas das vezes eu fui orar, quantas das vezes eu fui jejuar, fazer algo para Deus sem estar ali com aquele ânimo, com aquela vontade. E mesmo assim, eu ir lá e fazer, porque eu sabia que era necessário eu estar fazendo aquilo ali. E mediante a eu ir, a vontade veio, a alegria veio, o prazer veio, a satisfação veio, gente. Porque não é todo dia que você acorda e você fala, oh glória, que vontade de orar. Oh meu Deus, que vontade de estudar a palavra. Oh meu Deus, que vontade de fazer um jejum. Não é todos os dias que nós estamos nessa condição, gente. Não vamos ser pessoas mentirosas, não vamos ser pessoas hipócritas. Vamos ser honestos, sinceros e verdadeiros. Então tem dias que a gente está sim desmotivado, tem dias sim que a gente está desanimado, tem dias sim que a gente não está a fim de fazer. Simples assim. Só que quando eu tenho a constância, quando eu exerço a constância, eu faço mesmo quando não me tem vontade, mesmo quando eu não tô com anseio, com desejo e com vontade de fazer determinada coisa. Eu vou dar até aqui um exemplo muito amplo e que todo mundo vive isso no seu dia a dia, que é a questão do trabalho, que é a questão do você ir trabalhar. Gente, quem é que gosta de acordar todo dia, por exemplo, 5 horas da manhã
para pegar um ônibus lotado, para pegar um trem lotado, para pegar um metrô lotado, para chegar num ambiente de trabalho onde a sobrecarga trabalhista é enorme. Quem gosta, gente? Quem gosta? Eu não tô dizendo aqui que a pessoa não gosta. Tem gente, sim, que tá trabalhando na profissão, né, desejada, que sonhou e tem prazer naquilo ali. Mas, gente, não é todo dia que a pessoa acorda empolgante, super animada. Ah, meu Deus, que maravilha, vou pegar um trem lotado agora, glória a Deus. Vou pegar um ônibus super lotado, onde eu não vou ter nem lugar para sentar. Oh, que delícia. Claro que não, gente. Mas você vai lá e faz. Por quê? Porque você sabe que é necessário. Você sabe que você tem que fazer aquilo ali. Então você não deixa de fazer. Você não deixa de ir trabalhar porque você tá sem vontade, porque você tá sem ânimo, porque você tá triste. Não, você vai mesmo estando nessas condições. Você não deixa de ir trabalhar, gente. Até mesmo às vezes quando você tá com uma gripe, tá com algum incômodo, alguma dor, você não deixa de ir trabalhar, você não deixa de ir em busca dos seus objetivos. Você vai lá e faz, simples assim. Então isso é ser constante, isso é ter a constância, é entender, é ter a maturidade, o entendimento. Eu preciso fazer, mesmo sem vontade, mesmo sem desejo, mesmo sem anseio, mesmo que eu não esteja ali com aquela expectativa. Porém, eu vou fazer porque eu sei que é necessário. Então, a partir do momento que eu comecei a praticar isso, a colocar isso como prática minha diária, cotidiana da minha vida, eu passei a ser uma pessoa constante, eu passei a ter continuidade, eu passei a ter conclusão em tudo que eu proponha no meu coração de estar fazendo. Então, gente, essa foi a minha experiência, foi dessa forma que eu consegui. Não foi algo fácil, gente, não foi algo do dia pra noite. Acordei, sou constante, não, gente. Foi um processo longo, foi um processo que eu tive que me esforçar muito, me dedicar muito, orar muito, pedir muita força do Senhor para eu chegar hoje no nível que eu estou. Então, assim, eu digo pra você, não é impossível, tá? Você pode, você consegue, se você entender e identificar essa limitação, essa dificuldade, essa fraqueza em você, e você expor para Deus, apresentar diante de Deus, e através da ação, através da atitude, você mudar a sua forma de conduzir, né, a sua vida espiritual, seja ela material e etc, tá? Então, gente, eu espero muito que esse vídeo de alguma forma te ajude, te abençoe e edifique você. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá? Para que mais pessoas venham saber a respeito, né, da questão da constância e tudo mais. Então, esse foi o vídeo. Até o próximo.